Fala, concurseiros, de volta aqui com mais uma questão, trazendo aqui uma questão agora já entrando na tabela verdade. Então ele fala bem assim, ó, sabemos que P, Q e R são três proposições, então é dessa maneira que ele aponta aqui pra gente. Ele já fala que P, Q e R são três proposições, aí julgue o item. Admitindo-se que P e Q, então ele está falando que P é verdadeira, e Q também ele está falando que tem valor lógico aqui verdadeiro, tá? Então P e Q é verdadeiro. E aí ele fala que R é uma proposição falsa, tá? Então esses são os valores lógicos aqui dessas três proposições. Aí ele fala bem assim, é correto afirmar que as proposições, ó, R, né, se R, então P, e se R, então Q, é correto afirmar que elas são verdadeiras. Então ele já me deu o valor lógico aqui dessas duas proposições. Ó, proposição de cima, se R então P, se R então Q. São dois casos aqui para a gente analisar. Bem, a primeira, eu preciso, então aqui é uma questão que está me trazendo o valor lógico de uma proposição composta. Nós vimos lá, até em questões anteriores, que quando eu tenho uma proposição simples, eu tenho uma valoração para ela. Quando eu tenho duas proposições compostas, compondo uma proposição, quando eu tenho duas proposições simples, compondo uma proposição composta, ligadas por um conectivo, cada conectivo vai ter uma tabela verdade. E aí, a gente precisa aplicar a tabela verdade desse conectivo para conferir se de fato aquela conclusão ela é verdadeira ou se ela é falsa, tá? Então, eu preciso, nesse caso aqui, pessoal, ficar de olho na tabela verdade do conectivo se então, que é o conectivo utilizado aqui no item. Então, para isso, eu preciso desenhar lá a nossa tabela verdade para conferir como é que fica, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês aquele macete clássico, mas antes vamos fazer aqui, ó. Então eu vou ter aqui uma proposição P e Q, né? Eu vou ter aqui uma proposição P e uma proposição Q aqui, e aqui eu tenho o resultado, né? Que é interligando pelo conectivo se então. Então, olha, se eu tenho uma proposição verdadeira e a outra verdadeira, né? Se a esquerda for verdadeira, a direita também for verdadeira, eu vou ter aqui verdadeiro, tá? Se eu tiver aqui verdadeiro e falso, que é o famoso Vera Fischer, né? Vera Fischer aqui ó, vai ser falso, tá? Vai ser a única possibilidade em que é falso. Todo o resto aqui é verdadeiro. Então eu vou ter aqui, ó, falso, verdadeiro, vai dar verdadeiro. Falso, falso, vai dar verdadeiro também. Então veja que na tabela verdade do se então, a única possibilidade de dar falso é quando eu tenho VF, macete Vera Fischer aqui, né? Vera Fischer falso, o resto tudo verdadeiro. Então, na tabela verdade do se então, você só precisa decorar isso aqui. Só decorar aqui Vera Fischer, tá? Vera Fischer falso, o resto tudo verdadeiro. Por quê? Aí você traz aqui na hora de resolver o exercício que você vai conseguir valorar. Veja só, o que nós temos aqui, ó? Ele falou que, originalmente, ó, ele falou pra gente que a proposição R é falsa. Então eu sei que aqui é falso, ó. Só pelo fato, pessoal, de saber que aqui é falso, a esquerda é falso, eu já sei que no final só pode ser verdadeiro. Porque olha só, na minha tabela verdade, ó, quando começa com falso, sempre vai dar verdadeiro no final, tá? Agora, quando começa com verdadeiro, eu não consigo afirmar porque eu preciso saber do segundo, para saber se vai ser VV ou VF. Então, se ele já começa com uma proposição que é falsa, usando o se então, eu já sei automaticamente que a conclusão disso é que vai ter que ser verdadeiro, tá? Então, eu nem preciso olhar, eu já sei que isso aqui é verdadeiro mesmo. Mas se eu fosse olhar aqui, a proposição P, ele falou que é verdadeiro. E aí, se eu for olhar aqui na minha tabela verdade do conectivo se então, perceba que quando eu tenho falso à esquerda e verdadeiro à direita, FV, quando eu tenho FV, vai ser esse caso aqui, ó. FV dá verdadeiro, resulta em verdadeiro. Então é o que está aqui, ó. Então, certinho. Agora bora para R e Q, né? Se a gente observar aqui, ó, R e Q, a gente também começa com R. E R a gente sabe que ela é falsa. Já foi falado isso pra gente, né? Isso foi falado bem aqui, ó. Então, se eu já sei que começa com ela também, acabou. É a mesma coisa do que está escrito lá em cima, né? Começa no mesmo esquema. Então, se eu tenho aqui, ó, a proposição Q, ele falou que é verdadeiro, eu vou ter FV de novo, que é esse terceiro caso, com certeza vai ser verdadeiro. Então, quer dizer que as duas situações ali são verdadeiras, as duas proposições
são verdadeiras. Beleza? Questão bacana para a gente perceber aqui a tabela verdade do se então. O se então é o conectivo mais cobrado pelas bancas, costuma ser o conectivo mais cobrado, depois vem o e e o ou. Esse aqui é o principal, então vale a pena você dar uma olhada e decore somente o VF. VF, Vera Fischer, falso, o resto tudo verdadeiro quando for se então. Apareceu o F no começo, acabou, vai ser verdadeiro, beleza? Então, excelente questão aí pra gente. Mais uma contribuição aqui para vocês. Inscreva-se aqui no canal, ative aí o sininho para você receber as notificações de tudo aqui que a gente postar. E quem quiser, a playlist está aí embaixo com as outras questões, com tudo que nós já fizemos da banca. E também tem lá o Google Sala de Aula para a gente postar a lista de exercícios. Vez ou outra a gente posta algum detalhe lá, tá bom? Então valeu, galera. Tudo de bom para vocês. Contem comigo sempre. Tamo junto aqui.